se encontrem com os cristãos na proposta e defesa dos valores fundamentais, traduzir a proposta cristã em cultura e abrir a cultura a outras linguagens para que o humano possa ser plenamente dito, é, pois, uma tarefa inadiável para o exercício da nossa identidade cristã na cidade. Temos que dar uma atenção muito grande ao processo da inculturação da fé. O último texto da Paulinha, muito rápido, escrito há 50 anos, um conjunto de teólogos que, logo após a elaboração destes textos do Concílio, escreveram manuais, não sei agora editados pela Paulo, não são todos livros de 2012, isto. A fé não existe em estado de imponderabilidade, planando acima das realidades humanas ou das culturas. Está metida dentro de tudo isto. Sem estas realidades humanas, sem estas culturas, não teria podido, nem há poder dizer-se e viver. Pois é, este é que muitas vezes a nossa fé paira por cima destas realidades humanas. E sem elas, ela não pode dizer-se, nem sequer viver-se. Duas notas muito rápidas. Uma para falar das dinâmicas económico-sociais, citando o número 63. O homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida económico-social. Só enuncio, é daquelas coisas mais evidentes. Aliás, a este respeito, textos recentes, de 2016, claramente sublinham esta questão. Também, na vida da economia, tem que ser o primado do ser humano. Não pode ser simplesmente o lucro, mas a promoção da dignidade da pessoa humana. E um texto, o número 74, onde se fala claramente na intervenção política neste mundo, no sentido das famílias e diferentes grupos que constituem a sociedade civil têm consciência da própria insuficiência para realizar a vida plenamente humana e percebem a necessidade de uma comunidade mais ampla, no seio da qual todos conjuguem diariamente as próprias forças para cada vez melhor promoverem o bem comum. Outra vez o bem comum. E por esta razão constituem, segundo diversas formas, a atividade política. A atividade política existe, portanto, em vista do bem comum. Ela encontra a sua completa justificação e significado e dele deriva o seu direito natural e próprio. Bem comum, como o grande objetivo da intervenção. Já foi dito, só leio o sublinhado, servir sempre com maior generosidade e eficácia os homens do mundo de hoje. É isto que é pedido à Igreja, como vem no seu número 92. Termino a minha vista sobre a Government Fair com um texto que me parece verdadeiramente interpelador. Regresso ao seu início, no número 31, legitimamente dizendo que o destino futuro da humanidade está nas mãos daqueles que souberem dar às gerações vindouras razões de viver e de esperar. Quem souber dar às gerações vindouras razões de viver e de esperar, terá certamente uma palavra muito importante a dizer e será escutado. Perguntem-me se nós, como cristãos, estamos a saber dar estas razões de viver e de esperar para as pessoas, para os homens, para as mulheres, para os jovens do mundo de hoje. E o futuro das nossas comunidades tem a ver com isto. E consequências, então? A consequência é negativa. Olhar para o que é a proposta cristã, liberta-me agora da Government Fair, não espero que seja importante, mas que ela me conduz a estas consequências. A primeira grande consequência que tive é esta. A experiência humana é um lugar teológico. Ou seja, onde é que o cristão pode fazer a experiência mais profunda de encontro com Deus? No coração da experiência humana. Bom, então, e a comunidade cristã, e os ritos, e os cultos, e as celebrações, tudo isso será a experiência de encontro com Deus verdadeiro se for integrado no coração da experiência humana. É a experiência da existência humana que é o lugar teológico por excelência. A experiência da vida de cada um de nós, a experiência da vida de cada um de nós é a mediação indispensável para podermos concretizar a nossa opção. Não podemos ser cristãos na nossa sociedade e na nossa cultura partindo de pressupostos e conceitos que não sejam os nossos,
construindo uma história que não seja a nossa, vivendo uma vida que passa ao lado da nossa própria. É possível. Portanto, esta mediação e intervenção é o que é a experiência humana. Há um texto lindíssimo de um autor, eu vou citar algo mais para a frente, não cito esse texto, mas cito um autor, que diz: o central do cristianismo está em que Deus dá-se a encontrar. E dá-se a encontrar aonde? Na vida de um homem concreto. Não é à volta da vida, não é por cima da vida, não é apesar da vida desse homem, é na vida concreta desse homem. Fala Jesus de Nazaré. Como é possível que nós cristãos às vezes pensemos que a vida atrapalha a nossa relação com Deus? Pois às vezes atrapalha, mas é porque não levamos a sério. Porque a nossa relação com Deus ou acontece no coração da vida, ou de todo não acontece. É mentira. É uma fabulação. É uma construção intelectual. Pia, religiosa, muito interessante. Mas não nos salvará porque não tocará. Então, o que é que verdadeiramente isto aconteça no coração da vida? A experiência humana é um lugar teológico. Ou seja, os fios quando se tece a relação com Deus, são os fios quando se tece o nosso viver dia. A fé exige um processo de amadurecimento pessoal para poder ser verdadeiramente o motor da vida e da identidade do cristão e da construção da cidade. É a vida do pastor. A experiência da fé é sempre uma experiência pessoal, de encontro com Jesus Cristo e com todas as experiências de encontro entre as pessoas e com todas as experiências de encontro entre as pessoas, ela não pode ser vivida por pecado. Portanto, uma fé personalizada e vivida comunitariamente. Uma comunidade que ampara e se respalda. Uma presença pública e profética. Verdadeiramente pública e profética. Tem o sentido da intervenção pública, do passagem, do ir à luta, do bater. Não é todo discutível a necessidade e a importância da presença pública dos cristãos e da Igreja na sociedade. Numa sociedade democrática, isso não é só um direito, é um dever. O problema é este, como realizar essa presença. Cita então este texto. Um texto atrevido, depois vou citar. Pode acontecer que, insistindo em que não são do mundo, os cristãos pensem que são superiores aos outros, têm a verdade completa na sua mão e tratem de impô-la com a lógica de tudo. Então, a comunidade cristã, enquanto se engana, considerando-se por cima da família humana e à margem das suas situações, perverte-se, assumindo o negativo do mundo, que é o poder e a autossuficiência dos arrogantes. Uma presença profética. Leia-se política sem medo. Exige que a Igreja seja mais parte do mundo, da família humana. Pois o verdadeiro profeta nunca sai da comunidade à qual simultaneamente ama e critica. Também Jesus de Nazaré não fugiu do seu povo e dos conflitos que o levaram ao martírio. E exige também que a comunidade cristã seja menos mundo, ou seja, que não aceite as manhas idolátricas que desfiguram a sociedade e a criação. Isto podia ter outro tipo de traduções. Vamos só um bocadinho de ver. Estamos constantemente a acusar, e bem, as empresas, as instituições, de que o seu fim é um fim economicista. E quando nas nossas empresas e nas nossas instituições, nas nossas comunidades, temos que tomar decisões, também as tomamos a partir de critérios economicistas e não a partir dos critérios da pessoa. Não podemos continuar a denunciar os outros e a fazer dentro da nossa casa exatamente o mesmo ou muito parecido com aquilo que denunciamos nos outros. Estou a falar dos centros sociais paroquiais, estou a falar de muitas outras coisas. Enquanto é preciso tomar decisões, são também estes os critérios que denunciamos, que muitas vezes nos servem para tomar essas decisões. Também aqui o critério tem que ser a pessoa humana. Aliás, há um texto lindíssimo que diz o critério que sempre serviu para Jesus tem que ser o critério que serve para a Igreja. E esse critério nem sequer é a Igreja, é o próprio. É esse o critério pelo qual seremos julgados. Onde está o teu irmão? O que fizeste do teu irmão? O que fizeste do teu irmão? Onde está o teu irmão? Esse será o critério. Nós não seremos julgados
irmão. É o que fizeste ao teu irmão. É o critério. Com isto não estou a dizer que não vão à missa, não é? Nada disso. Estou a dizer qual é o critério. Não podemos deixar de ser responsáveis. Somos responsáveis de quê? Para mim, duas coisas que têm a ver com isto, a responsabilidade política e da intervenção social. Somos responsáveis do cuidado do outro. Somos responsáveis do outro. E é aquilo que eu chamo, enfim, baseado em alguns autores, uma ética assimétrica. A ética assimétrica é aquela que vai para além, agora vou dizer uma latinana, uma latinárica, nem isso é capaz de dizer, uma latina chega. Dou porque me deste. Ou dou para que me dês. Essa é uma ética assimétrica. Dou porque me deste. Dou porque me deste ou dou para que me dês. Temos que passar para uma ética dou porque tu dás. Por causa de é a ética da gratuidade. Uma ética assimétrica que cuida do outro por causa do outro. E não por causa daquilo que o outro depois me pode dar ou por causa daquilo que o outro já me deu. Mas cuida do outro por causa do outro. Somos responsáveis disto, de introduzir este novo paradigma na sociedade, na ética do dom. Somos responsáveis do bem, que está intimamente ligado à verdade, à justiça, ao amor e à liberdade. E não há outro bem comum se não for este. Porque somos responsáveis disto. Porque somos cristãos, somos responsáveis disto. Onde? No âmbito social, claro, óbvio. No âmbito cultural. Vimos isso. No âmbito. E em todos os âmbitos foi surgindo ao longo da história. Em todos os âmbitos que a leitura dos sinais dos tempos nos foi indicada. Somos responsáveis com quem? Com os outros. Sejam eles cristãos, sejam eles crentes, sejam eles não crentes, sejam eles indiferentes, com todos. Com todos os outros que estejam interessados, verdadeiramente interessados na construção de um mundo diferente. Essa é a nossa missão. E como? Pondo o Evangelho em diálogo com o mundo concreto de vida. Fazendo este diálogo profundo entre a cultura e a fé. Em combinado, não podemos ser franco-atiradores. Muitas vezes somos franco-atiradores. Formados e preparados. É verdadeiramente assustadora a preparação que os nossos cristãos têm, por exemplo, no âmbito da doutrina social da Igreja. Embora eu ultimamente tenho estado a refletir uma coisa que me deixa preocupado. Eu acho que a doutrina social da Igreja tem a certeza que ela não é o suficientemente conhecida. Mas começo a desconfiar que alguns até não se importam muito que ela não seja o suficientemente conhecida. Porque ela mexe mais, provoca demasiadas ondas. Obriga-nos a arregaçar as mangas e não estar simplesmente dispostos a aceitar as coisas como elas são, mas a comprometer-nos e a mudar as coisas. Portanto, é importantíssimo que estejamos formados e preparados para saber dar essa. Porque não pode ser respostas à la carte de franco-atiradores, não podem ser respostas que não deem as razões de ser do nosso acreditar, não podem ser respostas simplistas para problemas que são muito complexos. Temos que estar bem preparados e bem formados. Um último texto que eu vos apresento a modo de conclusão e que a mim me parece ser também verdadeiramente interpelante. O futuro da fé, vou falar do futuro do cristianismo, digam, então, mas há problemas com o futuro da fé do cristianismo? Pode haver problemas com o futuro da fé do cristianismo? Sim. Jesus Cristo não passará, não tenho dúvidas acerca disso. Jesus Cristo não, mas uma certa maneira de nós vivermos o cristianismo, essa pode passar.
E alguma até eu me atrevo a dizer, Deus quer é que faça. O futuro da fé do cristianismo está ligado ao compromisso dos cristãos e das instituições cristãs para a justiça. Leia-se responsabilidade política e intervenção social. A credibilidade dos cristãos e da comunidade cristã está ligada ao compromisso dos cristãos e das instituições cristãs pela justiça. Não sabe? Porque esse compromisso é a prova da autenticidade da fé. Porque esse compromisso é condição indispensável para o testemunho e, portanto, para a transmissão da fé. Vamos agora ter um símbolo na evangelização à transmissão da fé. Estamos todos muito preocupados, e bem, em que saibamos o que é isto da fé da Igreja, para que todos saibamos dizer a mesma fé da Igreja. Eu estou muito preocupado com uma coisa, é que haja gente a interpretar que dizer a mesma fé da Igreja seja equivalente a dizer a fé da mesma maneira. Ou seja, que todos agora somos obrigados a dizer a fé da mesma maneira. Porque eu acho que dizer a mesma fé da Igreja não é de todo equivalente a dizer a fé da mesma maneira. Ela tem que ser dita, a mesma fé de sempre, mas dita de maneira diferente, em cada contexto histórico, em cada situação precisa que estamos a viver. Esse é um dos enormes desafios, talvez o grande desafio da nova evangelização. Se calhar vamos ficar muito preocupados em falar dos conteúdos da fé, como transmitir os conteúdos. Porquê é que nós não estamos preocupados em credibilizar esse nosso levantar com o compromisso que tivemos com os judeus? O futuro da fé e do cristianismo está ligado ao compromisso dos cristãos e das instituições cristãs pela justiça. Porque esse compromisso é a prova da autenticidade da fé, porque é condição indispensável para o testemunho e, portanto, para a transmissão da fé. E porque a experiência de Deus, que é o eixo da vida cristã, está inseparavelmente ligada à experiência efetiva do amor ao próximo. Quem é o próximo? Estou esquecendo da parábola, não é? O critério disto tudo é, e sempre será, pobre. O mais fácil. Esse será, de facto, a grande questão em que a gente vai comprovar ou não se a nossa fé é efetiva ou não, e se é uma fé à altura de Deus em que dizemos acreditar. Muito obrigado pela vossa atenção. Na verdade, nos mexeu muito connosco e que conversa comigo e que nos senta, ou pelo menos a mim me recentrou. O que eu tenho de fazer é com que o outro seja verdadeiramente outro. Não sei se estou a fazer isso ou não. E então aí posso amá-lo com toda a gravidade, porque ele é outro. Simplesmente eu quero fazer isso também com o pobre. Não por causa do instrumento, de instrumentalizar para dizer a dignidade do outro, que ainda por cima está numa situação de fragilidade, é isso que me deve interpelar. E fazendo isso, então, eu vivo a relação com Jesus Cristo, que é o outro. Portanto, também nele não pode haver fusionamento entre ele e esse povo. Senão é um instrumentaliza o povo. Com a melhor das intenções, não tenho dúvida disso, mas acaba por instrumentalizar o povo. E eu acho que esse é um dos perigos em que nós cristãos muitas vezes vemos. Esse é um dos grandes desafios. Olhar o outro, respeitar a sua condição, e ser a pobre e frágil, é o outro na mesma. Olá, deixa-me só dizer, nas nossas catequeses nós aprendíamos a amar o outro por amor de Deus. O que é errado? Não se deve amar o outro por amor de Deus. Deve amar o outro com o amor com que Deus nos ama. Eu acho que estamos a pôr o fio ao quadrado. Ora, nós amamos o pobre porque no pobre está Jesus Cristo. Nós amamos o pobre porque no pobre está Jesus Cristo. E não está em mais parte alguma, digo eu. Eu percebo E não está em mais parte alguma. Porque quando nós pensamos que amamos a Cristo fora do pobre, e o pobre aqui significa aquele que é desprotegido, se nós não dizemos que amamos a Cristo fora do pobre, não amamos. Perfeitamente. Nós chegamos lá, podemos andar até com o coração cheio de boas intenções e muito confortável, mas não chegamos a Cristo. perfeitamente, e está a dizer, entendo isso, balizando, ou seja, essa é uma baliza para que eu não faça simplesmente da minha intervenção em relação ao pobre uma questão meramente social, que não tem também um compromisso de identidade cristã. Mas o pobre é baliza, no outro caso, dizer, eu tenho que o
levar a sério enquanto pobre e não simplesmente amar Deus a Jesus Cristo. Porque se eu não amo a Ele enquanto pobre, eu afinal de contas só amo Jesus Cristo, no fundo estou bem. Ia dizer bem lixado, não digo que é uma palavra feia, para o pobre enquanto tal. Portanto, ambas têm de se balizar uma à outra, porque esta é, a identidade cristã é algo tão genial, tão belo. Eu fui, de facto, contundente na minha expressão. Percebeu bem? Eu pretendi ser contundente. Pretendi ser contundente. Porquê? Porque levo a sério a identidade cristã. Porque acho que esta é uma beleza imensa. Porque acho que este é, de facto, o motor capaz de mudar o mundo, a história, construir um mundo e uma história diferente. Mas, levando essa história a sério. Por isso eu pretendo ser contundente. Levar essa história a sério é verdadeiramente aceitar que o outro é o outro, não é? E que o outro, porque, de facto, Deus nos mandou amar os outros e fazer com a dignidade deles. Não pode amar a Deus com Deus. Exatamente, são juntos. Exatamente. Mas como dá a direita à geneira, faz favor. Por exemplo, ontem, em todas as celebrações da festa do Corpo de Deus, De Cristo. Corpo de Cristo, Corpus Christi. Não percebo porque é que se chama Corpo de Deus. Ok, quem encarnou foi o Filho. eu nunca ouvi, e estive atenta porque comecei a ficar desperta, porque estava a ouvir os sermões que vinham buscar no som e etc. E nunca houve uma palavra, uma alusão ao corpo de Deus que eu vou dizer, ao Corpus Christi, que é o irmão. Falou-se de tudo e da hóstia no altar e dos... Bom, eu ainda tenho coisas a dizer, não é? Não, percebemos aí. Mas... Só na casa da pessoa que teve, não é? Só. As outras Espero que só tenha ido uma. Mas fazemos aquela festa toda, quer dizer, que eu não condeno, é litúrgico e não ser mais de sinais e não sei. Agora, o que eu não sinto é que este é o meu corpo, não está ligado à realidade. E isto ritualiza, isto para além de muitas outras coisas, afasta-nos da essência do cristianismo. E durante todo o sermão, toda a posição, todo não sei o quê, nunca houve uma alusão a este corpo. Eu não sei se é também, é outra coisa também. Percebo perfeitamente o que está a dizer. Para falarmos verdadeiramente do que é a identidade eclesial, teríamos sempre que ter 3 pilares em conta. A celebração. Não há identidade cristã sem celebração da fé. O anúncio. Não há identidade cristã sem anúncio explícito do que é o encontro com Jesus Cristo. E a celebração também é a celebração desse encontro com Jesus Cristo. Não é só uma celebração ritual, nos sacramentos, é também a relação pessoal com Ele. E um terceiro pilar que é a caridade. E isto não é um terço. Cada um destes pilares credibiliza os outros dois. E, portanto, falar só num, sem remeter obrigatoriamente para os outros dois, é não apanhar a totalidade da identidade cristã. Isto não quer dizer que, no caso, se esteja a sublinhar aquele, dando como pressuposto os outros. Não é? Portanto, penso que isso é claro. Agora, não há identidade cristã, nem há igreja enquanto tal, nem identidade da igreja enquanto tal, que seja esgotada só na questão da separação. Não. Tem que ter a ver sempre essa separação, o anúncio e a caridade. Ou seja, este impró no outro. Eu não resisto a dizer, há um autor que eu vou lendo, enfim, conheço os autores que eu leio, nem todos são os mais recomendados, mas eles interpelam-me e acho que é interessante. Num texto sobre a oração, eu tenho citado isto às vezes ele é mal compreendido, mas eu acho que ele tem muita razão em muitas das coisas que diz. A autora cita um exemplo de uma oração dos fiéis em que um senhor padre, na oração dos fiéis, rezava assim. E isto é textual. Não sei se o exemplo é este, mas a ideia é esta. Rezemos para que Deus acabe com a fome no Burkina Faso, coisa que Ele não fará, oremos em nós. O quê? Exatamente, textual. Rezemos a Deus que acabe com a fome no Burkina Faso, coisa que Ele não fará, oremos em nós. O padre tinha consciência que Deus não quer que a fome vai lá continuar. E o pessoal todo ouvimos.
Porque a gente, quando responde àquelas orações desvias, a maior parte estava a fazer anúncios, a gente ficou a saber que a dona Engarda partiu a mão ou o braço porque foi anunciado, então não apanhamos bem o que é tudo orações desvias. E muitas vezes já ouvimos dizer, é isso, mas nós temos que aprender a ajudar de maneira diferente. E é fazermos a Deus para que nos dê força para que nós acabemos com a fome como aqui na França. E o pessoal diz, é completamente diferente dos anos. Depois ele ainda diz numa nota de rodapé, pois é, mas como nós não vamos ser capazes de acabar com a fome do Burkina Faso, é porque ele não nos deu força com o suficiente. E voltamos a nutrir isto para a bola dele. Então, se calhar ainda uma outra maneira. Senhor, que eu tenha a coragem de intervir para que a fome acabe no Burkina Faso, porque eu sei que essa é a tua vontade. E aí, eu sou o responsável da construção da história. A história não vai mudar por uma intervenção direta e mágica de Deus. Não é essa a maneira de agir. A história só mudará por uma intervenção minha da comunidade, não é minha individual. E, portanto, o futuro do cristianismo não vai sair. O futuro da credibilidade do cristianismo não vai sair. A capacidade que eu tiver de intervir na história do cristianismo. Estou a falar de Jesus Cristo, não é? Esse não vai. O cristianismo não é como nós entendemos. E a sua credibilidade já não sei. O nosso compromisso com a justiça, o nosso compromisso com os âmbitos mais fortes, o nosso compromisso com a construção do mundo mais humano e mais fraterno. E por isso, só por isso, que é mais humano e mais fraterno, será mais à medida do seu Deus. Corrupta, se tornou sei lá o quê, não é? Portanto, nós temos medo como cristãos, primeiro estamos acomodados. Temos medo de sujar as mãos, como dizia Dom Manuel. Ter as mãos na lama, primeiro. Segundo, temos medo da política, porque a política suja as pessoas. Eu ouvi ou li em qualquer coisa que fazer política é outra forma de fazer caridade. Portanto, e depois faço esta pergunta. Sistematicamente, em este fim de semana estive num artigo, fiz essa pergunta a 20 e tal casais que lá estavam. A gente fala do mundo, não é? Descreve o mundo para tentar que o nosso cristianismo se adapte ao mundo que temos e, afinal de contas, foi o objetivo há 40 e tal anos, quase 50 deste documento, e é realmente a preocupação da Igreja e a preocupação que ressalta, viva, contundente outra vez do discurso aqui do Sr. Doutor, e eu perguntava se nós, na realidade, estamos num mundo em que aumentam os desempregados, aumenta a fome, aumenta os empregos precários, bom, eu sei lá quantas coisas a gente pode ir elencando como sintomas da doença da sociedade ou da crise, que é o nome que agora se usa, e eu pergunto, e os cristãos não estão cá? Não estavam cá? Não estão cá há décadas ou há séculos? Então aí deixou-se o mundo escorregar por aqui fora. Porquê? Precisamente porque estamos acomodados e porque não temos esta visão política de intervenção permanente em todos os momentos. Fugimos disso. E por isso eu gostava que não desviássemos a conversa no bocadinho desta discussão, propriamente do termo política, do cristão e a política. Vejam lá, se alguém tem alguma questão. Agradecer a todos aqueles que têm participado, e uma palavra de estímulo para depois continuar. Nós já conhecemos o verão, metem-se as férias, mas depois certamente haverá outras oportunidades. Pronto, isto são as palavras, a mensagem do Sr. Bispo, eu sabendo que ele vinha cá, e o tratarei aqui. Sobre a questão aqui em reflexão, e pegando nesta reflexão, nesta referência sobre as diferentes formas de dizer a fé, nós, e não é só a Igreja em Portugal, outros países não sei, não conheço, mas nós somos um bocadinho provincianos e, portanto, somos pouco abertos à cultura, no
sentido mais amplo e variado. Não é? E, portanto, temos uma forma simplista de compreender a fé, de dizer e a assimilar. Daí as nossas grandes dificuldades no diálogo. Não é? Uma espécie de uma fé formatada. Anda cá, queres ser cristão, põe a H7 na disquete ou a pen, e pronto, tens aí tudo. Não. Portanto, toda a evangelização tem passado muito pela, digamos, ajudar cada um a fazer o seu caminho. E esta pluralidade dentro da própria Igreja, que hoje é muito combatida dentro da própria Igreja, e não é tanto pelos meus bispos, não é? É por grupos que há bem organizados dentro da Igreja, digamos, a tal formatação, não é? Imposta, quer ser imposta a nível da liturgia, a nível da linguagem, da fé, a nível de muitas coisas, e, portanto, a liberdade, digamos, dessa expressão, não é? Que é uma liberdade que está consignada no direito canónico, não é? A liberdade de expressão na Igreja, e há um documento, o Juan deve saber isso melhor que eu, sabe isso melhor que eu, agora não me recordo, sobre a comunicação na Igreja. A comunicação, agora não me recordo, a expressão pastoral, a expressão sobre as comunicações sociais, o direito à língua de informação, etc. E, portanto, nós em Portugal, e não é só na Igreja, repito, somos um bocadinho, a vezes, estamos quase voltados para a cultura, não apenas os cristãos. E isso acho que é um passo muito importante a dar para que aquilo que foi o sonho, digamos assim, do Concílio, há 50 anos, ou perto disso, se possa concretizar. Quer dizer, quando o ambiente que se vivia, não tanto em Portugal, claro, mas creio por aquilo que se lia, ou que conseguíamos ler nos jornais, que se passava em muitos países da Europa, que era um gosto pela discussão aberta, pelo diálogo, e todos estes temas eram temas, enfim, chamavam a participação, e uma participação alegre, feliz, de muita gente. Nós agora, para retomarmos esse ambiente, esse estilo, esse registro, de facto, temos que dar muitos passos, não é? De uma igreja mais próxima, como disse, bem, da realidade, a experiência cristã mais vivida dentro da experiência humana, não é? E deixar, quer dizer, há aqui um aspecto de surpresa, há bocadinho, por causa do amor ao próximo, do amor a Cristo, não é? A parábola, ou o juízo final, alguns dizem que não é parábola, propriamente dita, tem lá, quando é que nós pedimos, Senhor? Não é? Quando chegar a nossa vez, dizemos, já sei. Não, Cuidado do outro. já sei, não sabemos nada. Nós só descobrimos a alegria verdadeira depois, não é? E nunca, e esta alegria, não quero voltar outra vez ao tempo, mas esta alegria é que falta. Nós somos cristãos num sisudo. É verdade. Só um leque muito breve. Deixa-me só, as suas palavras, e agradeço, Sr. Padre, sugeriram-me aqui uma coisa, na política, claramente. Às vezes nós temos medo de dizer algumas coisas do ponto de vista político, porque temos medo de errar. E a Igreja não pode errar. Eu não sei de onde é que nós fomos buscar esta ideia. Nunca vi escrito em lado nenhum que Deus exige à Igreja que ela nunca erre. Nós é que exigimos isso a nós mesmos, e eu acho que ao exigir nós, que estamos a nós mesmos, que a Igreja não pode errar, estamos a exigir mais para ela do que o próprio Deus. Qual é o mal? Se nós, bem intencionados, fizermos uma ação e depois reconhecermos que não foi bem feita, que devia ter sido de outra maneira, então dizer, fizemos com boa intenção, pedimos desculpa, voltamos atrás, damos um passo ao lado e vamos para a frente. Qual é o mal? Não vejo que Deus exija à Igreja que ela não erre.
O que vejo é que Deus exige é que elas nunca deixem de amar. E ela nunca deixou de facto. Também temos que ser, sempre esteve, às vezes mais, outras vezes menos, mas de modo geral sempre esteve ao lado e continua a estar ao lado dos mais caros. Mas intervenção política, não há que ter medo da gente, não há que ter medo, nós não temos a última palavra acerca de tudo. Temos que pensar, temos que refletir, temos que estudar, temos que estar mais dentro de facto do mundo e fazer isso com uma convicção alegre. Não é uma alegria parva de quem não leva o sofrimento dos outros a sério, mas a alegria que bota no interior de saber que a última palavra será sempre essa palavra de vida e plenitude. E penso que isso é de facto muito importante. É só para vos terminar, antes